Vamos analisar a função modular f de x igual ao módulo de 2x menos 1. Vamos entender o que essa função aqui está representando, o que é aquilo que o nosso está trabalhando dela ser crescente, o que o nosso está trabalhando dela ser decrescente. Vamos entender direitinho essa bagunça que o nosso está montando. Tá? Então vamos lá. Primeiro, o que está dentro do módulo? Quem é que está dentro do módulo? É 2x menos 1. 2x menos 1. Isso que está lá dentro do módulo é positivo ou é negativo? Não faço nem ideia. 2x parece ser positivo, né? Menos 1 parece negativo, né? Então, positivo com negativo deve ser negativo, né? Deve ser negativo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com eu estar te perguntando se o que está dentro do módulo, essa função que está lá dentro, ela é positiva ou ela é negativa. E para eu saber isso, eu preciso estudar o sinal da função x menos 1. Então, vamos estudar o sinal da função 2x menos 1. A gente primeiro precisa entender quem é esse cara. E estudar o sinal dele quer dizer a gente avaliar quando ele é positivo e quando esse cara é negativo. Mas essa função 2x menos 1 é uma função do primeiro grau. Então, para estudar o sinal dele, eu preciso traçar uma reta horizontal que representa o eixo x. E nessa reta horizontal, marcar a raiz dele. Quem é a raiz, Nelson? É o valor que vai zerar. Vou lá e marco a raiz. Então, esse valor que eu acabei de marcar é o que a gente chama de raiz. E qual é a raiz dessa função? Quem é que vai zerar ali? Fala para mim, quem é que vai zerar? 2x menos 1, quem vai zerar é meio. Meio que vai. Então, a raiz é meio? Sim, a raiz é igual a meio. Não, só não sei calcular essa raiz. Na nossa aula sobre função do primeiro quanto do segundo grau e na aula de exercícios, te ensinei que para calcular a raiz, você precisa pegar a função igual a zero. Igual a zero. Então, pega 2x menos 1 e igual a zero. É assim que a gente calcula a raiz. Então, quando a gente pega 2x menos 1 e igual a zero, a gente encontra o seguinte. 2x menos 1 igual a zero. O que a gente encontra? Que esse menos 1 está diminuindo, vai trocar de lado somando. Então, vai para o outro lado positivo. 2x vai ser igual a 1. E que esse número 1 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. X é igual a 1 sobre 2. Então, daí que surgiu a ideia de que 1 sobre 2 é a raiz dessa função. Então, beleza, Nelson. 1 sobre 2 é a raiz dessa função. Sim, é a raiz. E agora, Nelson? O que eu vou fazer agora? Agora o procedimento é simples. Agora eu já sei que a raiz é 1 sobre 2. E, como é uma função do primeiro grau, depois da raiz, mesmo o sinal do A. Então, depois da raiz, ela está sendo positiva. Que isso, Nelson? Que monte de mais grande é esse? Agora, antes da raiz é o sinal oposto do A. Se o A é positivo, antes da raiz ela está sendo negativa. Com isso, você já sabe que que a função, que ela vai ser positiva depois de meio. E a função, ela vai ser negativa antes de meio. Então, o que vai acontecer com essa função modular? Vai acontecer o seguinte. Repara bem. A função f de x, isso aqui era para ser um f, tá? A função f de x, ela vai se transformar numa função por pedaços. Qual é o primeiro pedaço? O primeiro pedaço é quando ela for um número positivo, que é depois de meio. Então, se eu pegar valores de x, se o x for maior do que meio, se o x for maior do que meio, o que vai acontecer? Ela vai ser positiva. E se ela for positiva, eu apenas vou repetir o seu sinal. Ou seja, apenas vou repetir ela. 2x menos 1. Apenas vou lá e repito. Se ela é positiva, repete. Agora, se eu pegar valores de x... Nossa, esse está ficando horrível. Se eu pegar valores de x menores do que 1 sobre 2, o que é que a gente vai fazer agora? Olha, quando for menor que 1 sobre 2, a função vai ser negativa. E quando ela é negativa, a gente precisa trocar o sinal. Então, menos 2x mais 1. Troca o sinal de todo mundo. Todo mundo sem exceção. O 2 estava positivo, fica negativo. O menos 1 estava negativo, claro, vai ficar positivo. E aí agora a gente já sabe que essa função ela vai ter o seguinte comportamento. Esse módulo de 2x menos 1, ele vai se comportar da seguinte forma. Ele vai ser um número positivo depois de meio. Então, essa função ela está sendo crescente, uma função do primeiro grau crescente, depois que 1 sobre 2. E essa função ela também está sendo uma função decrescente
antes que o número 1 sobre 2. Então, repara bem, eu transformei essa função modular em duas funções do primeiro grau. Uma função crescente e uma outra função decrescente. Tá?